Se você, assim como eu, já esqueceu de fazer o post do seu restaurante e por conta disso ficou sem aquela postagem, fica nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar uma solução muito fácil e prática para você acabar de uma vez por todas com esse problema. Mas antes da gente falar sobre essa solução, eu quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal. Se você é dono de restaurante, dono de algum estabelecimento comercial e está procurando dicas e soluções para melhorar a comunicação do seu restaurante, deixa o like, deixa o seu inscrever, que é muito importante para a gente esse apoio para que a gente continue produzindo mais conteúdos aqui no canal. Bom, vamos lá. Meu nome é Guilherme Sprocati, eu sou proprietário da Dizes Market, uma agência que atende clientes na parte de comunicação no Brasil inteiro. E o objetivo desse vídeo aqui é te ajudar a parar de procrastinar, a parar de postergar ali as postagens do seu Instagram, das suas mídias sociais. E o que eu vou te apresentar hoje é uma ferramenta que nós usamos aqui dentro da nossa agência há alguns anos e que é responsável por nos ajudar a organizar todo o ecossistema de vários clientes que nós temos aqui dentro. Então, se essa ferramenta é capaz de ajudar uma agência a cuidar de dezenas de clientes, eu tenho certeza que ela vai te ajudar a cuidar da sua marca. Tá? Nós não estamos ganhando nada para fazer isso daqui. De fato, o meu objetivo é mostrar para você uma solução que foi extremamente válida e funcional para a gente, e principalmente porque eu entendo que você provavelmente não faz as postagens porque surgem ao longo do seu dia imprevistos, porque aquilo acaba ficando para um outro momento e quando você vai ver já é 8, 9, 10 horas da noite e aí não faz mais sentido você fazer essa publicação, porque às vezes te falta uma ferramenta que vai te ajudar a organizar essas postagens para você ganhar consistência. O que eu posso te falar, atuando nesse mercado há alguns anos e com uma experiência de ter percorrido vários clientes e vários segmentos dentro do mercado digital, é que consistência é a palavra-chave do negócio, tá? Hoje a internet ela privilegia, ela reconhece aqueles que têm consistência, que estão fazendo aquilo de maneira recorrente, sejam as postagens, sejam as interações com seus clientes ou coisas do tipo. Então, primeiro passo para você conseguir alavancar a comunicação da sua empresa é fazer com que ela seja mais recorrente dentro das mídias sociais. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta. Vamos conhecer aí o MLabs. Como é que você faz para conhecer? Muito fácil. Entra lá na internet, digita www.mlabs.com.br, você vai cair nesse site, tá? E eu não vou me aprofundar muito nas informações técnicas, no que ele oferece e tudo mais. O objetivo desse vídeo aqui é ser algo mais rápido, algo mais dinâmico, mão na massa. E caso você queira se aprofundar sobre as ferramentas, os recursos e tudo mais, você entra no site. Um ponto que eu queria destacar nessa tela aqui é essa situação, tá? O MLabs tem a opção de você fazer um teste gratuito. Então, se depois de tudo que eu falei aqui para você, você achar que pode ter uma sinergia legal entre a sua marca e essa ferramenta, vai lá, faz o seu teste grátis, que você vai poder ver na prática se ela te atende ou não, tá? Eu trouxe na data de hoje, na data que esse vídeo está sendo gravado, quanto que está custando o MLabs para você ter uma noção, tá? Hoje nós usamos aqui dentro da agência, em todos os nossos clientes, o pacote completo. Nós pagamos R$ 29,90 por mês, né? Dá R$ 358,80 por ano, tá? Mas pra gente é de suma importância e eu vou te explicar o porquê mais na frente, tá? Caso você queira o pacote mais simples, o pacote mais básico, Guilherme, estou começando agora, como é que eu faço? Tem pacotes a partir de R$ 24,90. Por que a gente usa o completo? Primeiro, porque tem a questão de agendamentos ilimitados, tem a questão dos usuários serem ilimitados também. Então, hoje aqui dentro da agência, eu tenho colaboradores que cuidam da parte do MLabs. Então, dentro do nosso MLabs existem várias pessoas acessando ele ao mesmo tempo, e isso é muito importante para a gente, tá? Fora alguns outros recursos que o completo te oferece com parte de relatórios ou coisas do tipo, tá? Mas é basicamente esse recurso que você vai ter que investir para poder ter essa ferramenta trabalhando a teu favor.
E aqui é a área do MLabs depois que você criou a sua conta e você conectou, tá? Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona essa home, como é que a gente apresenta as principais funcionalidades, e aí depois você pode deixar nos comentários as suas dúvidas para que eu responda caso você tenha alguma dificuldade, ou se você tiver interesse que eu aprofunde mais o conteúdo em algum dos recursos, deixa também nos comentários que a gente pode fazer uma segunda parte desse vídeo. Então aqui quando eu cheguei no MLabs, a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é o gerenciamento de usuários. O que é o gerenciamento de usuários? É aquela possibilidade de você ter mais de uma pessoa acessando a sua conta de gestão das postagens, tá? Então aqui na agência, por exemplo, a gente tem as pessoas aqui acessando a nossa conta primária e através desse acesso é que elas fazem todo o gerenciamento de postagens. Ali você vai poder inclusive selecionar quais são os perfis que cada tipo de acesso você vai permitir. Aqui como eu te mostrei, então por exemplo o nosso querido João aqui na agência, ele tem acesso a todos os perfis que estão cadastrados e sob responsabilidade dele. Caso você tenha a Maria, né, que é uma outra colaboradora e ela cuida de outras contas, você pode fazer esse desmembramento. O João cuida dessas contas, a Maria cuida destas outras. Para o seu caso, partindo do pressuposto que você talvez seja uma empresa de uma unidade apenas, é legal ter essa questão dos usuários, porque às vezes você tem um gerente, você tem um freelancer e você pode colocar ele para trabalhar dentro dessa plataforma junto com você, tá? Outra parte que é muito legal de você conhecer são as notificações. E aqui eu gosto de salientar que as notificações elas são um resumo ali do que aconteceu na sua ferramenta. É muito importante você ficar de olho nela. Guilherme, não dá para entrar no MLabs todo dia, tudo bem. Mas se você for entrar 2 vezes por semana, uma vez por semana, dá um pente fino ali nas notificações, que elas vão trazer um resumão de tudo que aconteceu ao longo daquele período dentro da plataforma, tá? Então, ó, as notificações ficam aqui no cantinho do lado da engrenagem, né, de configurações, e elas trazem mensagens como essa aqui, ó, os agendamentos do dia, todos foram publicados, tantos não foram publicados, tantos estão agendados. Se você tiver algum problema, ela vai te notificar, então, ó, você possui um ou mais agendamentos não publicados. E se você tiver algum problema na parte financeira também, ela te traz esse feedback. Eu gosto bastante de ficar de olho nas notificações, porque quando às vezes alguma conta está prestes a expirar do plano que a gente tem, eles nos avisam com antecedência para que a gente não deixe que o plano seja cancelado, que ele expire. Depois disso, você vai ter o perfil. E aí, como aqui na agência a gente usa múltiplos perfis, a gente vai ter múltiplas contas aqui sendo selecionadas. No seu caso, talvez você tenha uma ou duas ali para gerenciar. E aqui eu queria fazer uma ressalva para empresários que têm mais de um negócio. Você pode fazer a contratação do MLabs e colocar as suas 2, 3, 4, 5 empresas aqui dentro e gerenciar a partir dela. Você vai pagar uma mensalidade para cada conta, né, para cada empresa que você cadastrar, mas você vai conseguir centralizar a tua comunicação em um único lugar. Isso é muito positivo, principalmente para empresários aí que têm múltiplos negócios e às vezes tem uma dificuldade de fazer esse gerenciamento. Então aqui a gente tem o exemplo de alguns clientes nossos aqui que estão cadastrados nessa conta de MLabs que eu tirei os prints para mostrar para você. Depois disso, você vai ter o dashboard. Dashboard é a ferramenta que a gente mais visualiza aqui. Por quê? Porque no dashboard é onde você tem um apanhado de todas as informações. Essa daqui é a sua tela de dashboard, tá? Então você vai ter, por exemplo, as ferramentas que estão conectadas. E aqui no nosso caso desse print, no dia que eu estou gravando, nós temos o Instagram conectado da Dizes, nós temos o Facebook, nós temos o Google Meu Negócio. Mas eu poderia ter também o LinkedIn, o TikTok, o Threads, o YouTube, o Pinterest e outras ferramentas que você tem ali à disposição
caso você clique no ver mais, que nesse caso desse print não apareceu. Mas aqui no dashboard você vê um apanhado de se os seguidores estão aumentando, quantas pessoas engajaram, enfim, como é que funcionou as suas ferramentas, as suas redes sociais durante esse período. E é muito importante também para você ver se tem alguma ferramenta que está desconectada. Dentro do dashboard você vai conseguir fazer a vinculação do MLabs com todas as plataformas de mídias sociais que a sua empresa trabalha. E aqui é onde eu explico para você o porquê que a gente investe no MLabs. Hoje, dentro do Instagram, do Facebook, você tem a opção de já trabalhar com agendamento de posts. Mas quando você vai para outras plataformas, esse recurso ainda não é tão disponível ou tão fácil de você manusear. E aí, se a sua empresa está trabalhando com o Google Meu Negócio, está trabalhando com o TikTok, está trabalhando com o LinkedIn ou qualquer outro que seja a ferramenta, é nesse momento que o MLabs vale o investimento, porque você vai ter a multiplataforma sendo colocada à sua disposição e sob o seu gerenciamento em um único canal. E isso para a gente é muito importante. Caso você seja uma empresa menor que só está trabalhando Facebook, só está trabalhando Instagram, talvez você consiga não precisar desse investimento nesse momento e você faça ali o manuseio e os agendamentos das suas postagens através do próprio recurso já fornecido pelas empresas do Meta. Mas se você é negócio local, por exemplo, não trabalhar Google Meu Negócio é um tremendo tiro no pé e eu não recomendo que você faça isso. E aí, R$ 30 por mês é mais do que válido para que você consiga fazer esse gerenciamento de multicanais dentro da sua comunicação. Vamos falar sobre o principal recurso, então, né? Agendamento de posts, que é o que ele tem para oferecer como principal funcionalidade. Como é que funciona o agendamento de posts? E aqui eu queria destacar o trabalho da equipe do MLabs, porque a ferramenta veio evoluindo e vem evoluindo de uma maneira muito positiva ao longo dos anos. Como eu falei para você, a nossa agência aqui ela já trabalha há alguns anos como parceira do MLabs e o agendamento de posts hoje ele é extremamente intuitivo. Quando você clica nessa área aqui de agendar post, você vai ser jogado, vai ser direcionado para essa tela. E aqui, cara, o próprio MLabs já enumerou o passo a passo do agendamento de posts de uma maneira que fique muito mais fácil para você cumprir todos os passos e garantir que o agendamento seja feito da maneira correta. Primeira coisa que você vai fazer é o número 1. Você vai selecionar o perfil da marca que você vai trabalhar e aqui é muito importante que você tenha atenção para não correr o risco de, às vezes, se você tem mais de uma empresa aqui dentro do MLabs, não correr o risco de você agendar o post da empresa A na empresa B e aí você acabar tendo um problema. Imagina, sei lá, que você seja um empresário que tem uma loja de material de construção e tem uma pizzaria e aí você vai lá e sem querer agenda um post falando sobre argamassas dentro da pizzaria. Cara, que confusão. Né? Então, muita atenção na hora de selecionar o post. E aqui, um ponto importante: caso você tenha uma comunicação que vai ser divulgada em mais de um canal, em mais de uma empresa, né, a mesma comunicação, você pode fazer a postagem em 2 canais ao mesmo tempo. Isso daqui é show de bola, também permite esse recurso para você estar trabalhando. Depois que eu selecionei o perfil, a gente vai selecionar os canais. E aqui os canais que vão aparecer para você estão alinhados com os canais que você selecionou lá atrás no dashboard, tá? Então por que está aparecendo aqui para mim o Instagram, o Facebook e o Google Meu Negócio? Porque lá atrás eu selecionei na Dizes o Instagram, o Facebook e o Google Meu Negócio. Se eu tivesse conectado lá no dashboard o LinkedIn, aqui apareceria também o recurso de postagens do LinkedIn. Se eu tivesse feito isso com o TikTok, também apareceria. E hoje, na data da gravação desse vídeo, nós temos 2 opções de post de agendamento: o agendamento automático e o agendamento notificado. O agendamento automático é aquele que você vai lá, configura tudo dentro da plataforma e depois você não precisa se preocupar, porque a própria plataforma vai fazer a postagem.
O agendamento notificado é aquele que você prepara todo o material, mas a plataforma não consegue fazer isso, então ela vai te dar um lembrete, seja no seu aplicativo de celular ou onde você configurar, ela vai te dar um lembrete para você fazer isso manualmente. Por que existe o agendamento notificado? Existe porque em algum momento, não vou me lembrar muito bem que ano, que mês que foi, o Facebook restringiu o acesso dos seus parceiros e não permitiu mais que, por exemplo, os stories fossem publicados com todos os recursos e as funcionalidades que tem disponíveis. E aí, o MLabs, inclusive, ficou alguns dias fora do ar, foi um tremendo contratempo para todo mundo que utilizava a plataforma, e aí eles encontraram essa maneira. Se você vai fazer o agendamento dentro do feed, dentro do Google Meu Negócio e tudo mais, você vai usar agendamento automático. Mas aqui eu separei, tá? O agendamento automático são os posts que a própria ferramenta consegue publicar, e o agendamento notificado são posts que o MLabs não consegue publicar e ele te lembra de postá-los. Hoje, quem está no agendamento notificado? A maioria das funcionalidades são os stories que aparecem desta maneira, tá? Então, muita atenção na hora que você for selecionar os canais. E caso você tenha dúvida, Guilherme, que canal é esse? Isso aqui é Facebook? Isso aqui é Instagram? Isso aqui é Stories? Isso aqui é Reels? Isso aqui é Feed? Como é que funciona? Os canais aparecem de acordo com a plataforma que você conectou, e caso tenha alguma rede social que não aparece aqui, você precisa verificar a conexão. Caso você tenha essas dúvidas de qual é qual, ao posicionar o cursor em cima do ícone, ele mostra para você sobre qual ferramenta está sendo vinculado aquele canal. Então, nesse caso aqui, passou o cursor em cima do Instagram, vai mostrar para você que aquele ali é o Instagram. Qual que é o do lado? É os Stories do Instagram, e o do lado é o Reels, tá? O comecinho pode parecer um pouquinho difícil, pode parecer um pouquinho mais complicado, mas eu te garanto que depois você vai pegar isso de uma maneira muito automática, já vai ficar meio que instintivo para que você simplesmente selecione os canais e você já faça a sua publicação. Guilherme, selecionei o perfil, selecionei os canais. O que eu vou fazer agora? Agora você vai editar o seu texto. Você vai digitar o texto do seu post. E aqui, mais uma funcionalidade que eu gosto muito na parte de textos, que é a possibilidade de você trabalhar copies, né? Copy, para quem não sabe, é o texto, é o escrito ali, a parte escrita. Você pode trabalhar essas copies personalizadas para cada canal. Então, aqui, por exemplo, se eu for fazer um post no Instagram e no Facebook, eu posso fazer um texto para o Instagram e um texto para o Facebook. Pô, Guilherme, mas para que isso? Cara, vou te dar um exemplo que é inclusive o exemplo que eu trouxe aqui nesse slide. Você vai fazer um sorteio no seu Instagram. Se você vai fazer um sorteio no seu Instagram, você não pode pôr o mesmo texto no Facebook, porque senão as pessoas que lerem o texto no Facebook vão achar que aquele sorteio é no Facebook. Então você precisa de um texto falando sobre o sorteio no Instagram, e você precisa de um texto informando as pessoas do Facebook que vai ter um sorteio no Instagram para elas irem para lá. Além disso, alguns recursos que funcionam no Facebook não funcionam no Instagram, e isso vale para as outras plataformas. Quando a gente for falar ali sobre o rodapézinho do texto, eu vou te dar esses exemplos mais práticos. Mas aqui é muito importante que você trabalhe esses textos da melhor maneira possível. Não, Guilherme, vou fazer o mesmo texto para todo mundo. Beleza, digita na aba Todos ali, que o texto que você escrever no Todos vai ser publicado em todos os canais que você selecionar. Quando eu for falar de preview, que é o item 7 desse agendamento aqui, você vai ver que é muito importante você verificar o texto dentro do preview, ele que vai te mostrar como é que as publicações vão ao ar. Digitei meu texto, e agora? Agora vamos olhar o rodapé. O rodapé do campo de texto tem alguns recursos que você pode utilizar. Na data da gravação desse vídeo aqui, os recursos eram encurtador de URL, adicionar URL, hashtag, assinatura, repost e enquete. Eu vou ser bem sincero, na prática aqui dentro da agência a gente usa mais o hashtag e o assinatura. O restante não tanto. O adicionar URL
o Instagram não funciona, né? Os links não são clicáveis, mas se você for, por exemplo, fazer posts no Facebook ou em outras plataformas, esse recurso de URL já é um recurso funcional, tá? Então, novamente, mais uma vantagem de você trabalhar textos personalizados. Às vezes você pode colocar o link do seu site no Facebook e isso ser clicável. No Instagram não teria muito sentido, então você pode retirar e aí cada plataforma vai ter o seu texto adequado à sua funcionalidade. Repost com collab caiu bastante, né, em desuso. A enquete ainda vejo pouco as pessoas trabalhando isso, principalmente no feed, tá? Então é mais assinatura e a hashtag. E aqui eu separei sobre a assinatura e a hashtag dois pontos que eu acho bem legais. Primeiro é que você pode criar grupos de hashtags e isso vai de acordo com o tema, com a linha editorial. Imagina que você seja um restaurante e nesse restaurante você trabalha com hambúrgueres, mas você também trabalha com hot dogs. Você pode ter hashtags para hambúrgueres e pode ter hashtags para hot dogs. E aí você consegue definir o seu compilado de hashtags e separá-las por grupos. Assinatura, a mesma coisa. E aqui eu queria te dar uma sugestão de como você pode montar a sua assinatura. Via de regra, nome da empresa, slogan, endereço, horário de funcionamento e alguma informação que seja importantíssima, tá? Depois que você trabalhou no texto, vamos à parte das mídias. E aqui é muito intuitivo, como a gente já está acostumado com Drive, com o próprio computador, né, no dia a dia. Você vai selecionar ou na sua biblioteca ou você vai clicar nos arquivos e arrastar para esse campo para que você faça o upload dos arquivos que vão junto com o texto. E se for vídeo, seleciona os vídeos, se for estático, seleciona o estático. Aqui é importante você se atentar que o MLabs tem um limite de tamanho de arquivo, tá? Não é qualquer arquivo que você vai poder fazer a postagem, tá? Então, se atente a isso. Nós nunca tivemos problemas, porque se não me engano é mais de 60, 80 MB que ele permite em cada arquivo, e os nossos Reels aqui, que são os arquivos mais pesados, a gente consegue fazer dentro desse tamanho, tá? O que eu te recomendo? Se atente ao formato do arquivo em relação ao formato do canal que você está selecionando, tá? Isso aí é muito importante para que não corra o risco de você selecionar um arquivo, depois na hora que sair a publicação dele, ele está fora da conformidade daquele tipo de material, tá? Imagina, sei lá, que você seleciona para fazer a postagem de um Reels e você não coloca um vídeo, você coloque um estático. O próprio MLabs costuma te dar um sinal de alerta sobre isso, mas é muito importante que você faça a checagem disso. Selecionei as mídias, selecionei os canais, coloquei o texto, selecionei o perfil. Vamos falar agora sobre data e horário da publicação. E aqui, novamente, o MLabs já te dá um recurso muito bom também de trabalhar horários e datas diferentes de acordo com o canal. Ah, Guilherme, para que eu vou fazer isso? Vai depender da sua estratégia. Mas ter essa possibilidade é um ponto muito legal. Imagina que você vai fazer um post dentro do Facebook que você queira que no Instagram ele saia um dia depois, 2 dias depois, ou que saia no Facebook de manhã e no Instagram à tarde. Você vai ter essa possibilidade de trabalhar aqui dentro. Selecione o dia, selecione o horário e aí a gente vai para a parte de configurações avançadas. Uma ressalva que eu posso fazer aqui é, dentro das suas mídias sociais, você tem a informação de quais são os horários mais relevantes para o engajamento das suas publicações. Tente colocar o agendamento dos seus posts dentro desses horários, tá? E aí, uma coisa que eu quero te passar de visão de como essa ferramenta pode te ajudar. Se você parar, por exemplo, num sábado ou numa segunda-feira, que geralmente é um dia mais tranquilo para donos de bares, restaurantes, né? Geralmente é um dia que às vezes eles estão até fechados, você pode pegar essa segunda-feira, 2, 3 horas ali do seu dia e programar os posts que vão sair a semana inteira, que vão sair ali a quinzena inteira. Imagina você pegar um dia, às vezes, do seu mês e você fazer o agendamento dos posts do mês inteiro.
essa é uma funcionalidade que eu acho que para dono de restaurante, para dono de empresa, é muito importante, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, a gente está resolvendo problemas de múltiplos setores. Então, se a gente conseguir otimizar nosso tempo nesse sentido, é muito positivo. Selecionei os horários, vou para a configuração avançada, tá? Verifica as configurações, principalmente questão da localização nas plataformas, tá? E caso você vá trabalhar com o Google Meu Negócio, geralmente ele pede um link ou um botão para que você consiga fazer o agendamento. Um ponto importante, até a data dessa gravação de vídeo aqui, o tipo de conteúdo do Google Meu Negócio não aceita vídeo e não aceita carrossel, tá? Tem que ser estático. Então, muita atenção em relação a isso. E aqui, gente, um outro ponto que eu acho que é importante falar para você. Isso aqui é uma apresentação superficial, onde eu quero te mostrar na questão prática tudo que você pode fazer. Mas fica aí a minha provocação para você ser um futriqueiro, ser um fuxiqueiro e olhar todas as funções, clicar nos botões, olhar. Você vai ter outras opções aqui, como por exemplo DashGo, Insights da IA, Workflow. São ferramentas que eu nem vou falar aqui nesse vídeo hoje, mas dá uma conferida, dá uma analisada, às vezes vai ter alguma funcionalidade lá que te atende bem, que serve para você. Enfim, eu estou selecionando aqui as mais importantes para atender de um modo geral todo mundo que queira assistir esse vídeo. Depois disso, o preview. E cara, o preview salva de você cometer gafes, de você cometer erros. Por quê? Porque no preview ele vai mostrar como é que vai o arquivo de vídeo ou de foto, ele vai mostrar como é que vai a legenda, a assinatura, as hashtags e tudo mais. Então, sempre que você finalizar todo esse compilado, olha no preview todas as plataformas para ver se está tudo bonitinho. E aqui um ponto, ó, se você tiver mais de uma plataforma, ele te dá a opção de clicar em ver todos e você consegue ver separadamente cada uma dessas plataformas. Chegamos à hora de fazer o agendamento propriamente dito, e aqui você vai ter 3 opções, tá? Caso o seu post já esteja aprovado e precise subir no momento do agendamento, selecione a opção de publicar agora. Essa aí é válida para se, tipo assim, você está fazendo agora e você já quer subir, você já quer pôr no ar. Clica no publicar agora, ele vai te veicular essa postagem que você acabou de preencher todas as informações. Caso você não tenha todas as informações, sei lá, estou esperando ensaio fotográfico, estou esperando o texto, enfim, você pode salvar esse post como rascunho. Como é que você vai fazer isso? Seleciona a opção de agendar e você coloca ela como salvar como rascunho. Um ponto que eu não vou me aprofundar aqui, mas que é importante você saber também, o MLab já tem uma integração para você poder impulsionar alguns posts que você faz o agendamento por ele, tá? A gente não utiliza aqui na agência, eu não sei te explicar a respeito dela, porque é uma funcionalidade que nós nunca aplicamos, mas caso você queira fazer algum trabalho nesse sentido, a gente tem conhecimento de que é um recurso que está à disposição. Guilherme, e como é que funciona aí na agência? Na agência a gente manda os posts para os nossos clientes aprovarem. Então imagina, sei lá, que você tenha uma sócia, um sócio e que você queira que ele olhe esses posts depois que você fez todo esse trabalho. Imagina que você seja o sócio que cuida da área de marketing. Você vai deixar todos esses posts agendados e aí você consegue mandar para ele avaliar e aprovar se estão ok para ele. Se ele não gostar, inclusive, ele pode fazer considerações. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar em enviar para aprovação e no nosso caso aqui a gente gera um link de aprovação, onde a gente pega esse link e manda para a pessoa via WhatsApp, via Telegram, ou a gente manda no e-mail ali para ele fazer a aprovação, para que ele possa olhar também tudo que está sendo feito na marca dele. Depois disso, quero te falar um pouquinho sobre o calendário. A gente já está chegando no final desse vídeo aqui, tá? Não quero passar muito de 30 minutos. O calendário é o dashboard onde você vai avaliar tudo que você agendou, tá? Então, no calendário aqui, você vai ter todas as postagens que você tem para averiguar o status de cada uma delas. E aí é o seguinte: caso você queira olhar algum perfil específico, você pode selecionar, mas caso você queira também ver algum tipo de demanda, algum tipo de status, algum canal específico, você tem os filtros aqui embaixo. E olha, vou te falar, os filtros são uma ótima ferramenta para otimizar o seu trabalho.
Por exemplo, se você selecionar apenas um cliente aqui, você consegue ver todos os posts que ele tem agendados para ele. Quais são os tipos de status que você vai encontrar nos seus agendamentos? Primeiro, é o pendente de avaliação do cliente, caso você tenha mandado para o seu sócio naquela opção de enviar para aprovação. Você vai ter a alteração solicitada, caso o seu sócio tenha comentado lá no post que ele não gostou de X, de Y ou de D. Ou você vai ter o aprovado e aguardando a data da publicação, caso ele tenha aprovado. E aí você vai ter duas variações. Aprovado e publicado significa que esse post foi ao ar, está tudo certo. E o vermelhinho, o xizinho, que o post não foi ao ar. Aí precisa verificar se foi instabilidade da plataforma, se foi instabilidade da ferramenta das mídias sociais que você selecionou, se o seu acesso foi desconectado. Às vezes acontece isso por uma questão de segurança da própria plataforma, tá? Mas, via de regra, são esses os 5 status que os posts vão poder aparecer para você. Se a gente voltar lá, você vai ver aqui, ó, que eu tenho status de posts que já foram ao ar e já foram publicados, eu tenho status de alterações e eu tenho status de aguardando a data e o horário para serem publicados. E eu tenho aqui também status de demandas que foram enviadas e que estão pendentes de análise por parte do cliente. Então aqui, nosso objetivo dentro da ferramenta é fazer com que o seu MLabs fique assim, ó, 100% verdinho, 100% redondo, para que você não tenha nenhuma dor de cabeça, beleza? Caso você tenha alguma dúvida até aqui nessas situações que eu trouxe mais práticas, deixa nos comentários que a gente vai ter o privilégio aí de te ajudar a esclarecer possíveis dúvidas. Dentro do MLabs também tem uma área de concorrentes, eu já estou chegando aqui na penúltima etapa do nosso bate-papo, onde você vai poder colocar quem são os seus concorrentes ali para você fazer uma análise em relação ao seu perfil e ao perfil deles. Quando você clica em concorrentes, se não tiver ninguém cadastrado, é dessa maneira que tem que aparecer para você, mas aí você vai clicar em adicionar concorrente, vai colocar lá o link da plataforma social dele, e aí a ideia é que ele apareça depois dessa maneira aqui, ó. Qual que é o engajamento, quantidade de posts, total de curtidas, enfim, você vai poder cadastrar, se eu não me engano, até 5 concorrentes, tá? Muito legal isso daqui para você ver, inclusive, como é que os teus concorrentes estão se posicionando dentro do digital, o que está dando certo para eles, o que está dando errado. Essa plataforma aqui de relatórios tem sido muito... O MLabs tem investido muita energia nele e vale muito a pena para você, inclusive, ver referências, posts que deram certo com o concorrente, para você pensar como é que eles funcionam para você. Enfim, vale muito a pena, tá? Por hora é isso, esse é o conteúdo de MLabs, espero ter te ajudado e resolver um problema que às vezes você está tendo para ganhar tração na consistência das postagens das suas mídias sociais. Se você tiver alguma dúvida, procura a gente nas nossas mídias sociais. O meu Instagram é @mktcungui, o Instagram da agência é @dizesmarketing, como está escrito aí na tela. E a gente está à disposição dentro do Instagram, do Facebook, LinkedIn, para que você possa esclarecer as suas dúvidas, tá? Se você tiver algo mais pontual que você queira mandar aqui no vídeo, pode deixar nos comentários que a gente vai ler eles e responder, tá? Então, queria te agradecer por ter ficado até o momento e a gente se vê no próximo conteúdo.